Olá, amigos e amigas da página do Centro Espírita Paulo Estevão. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma vez, a mais uma noite de reflexões, onde nós nos reunimos para relembrar do Cristo, da promessa de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos nossos tempos. É tempo de unir forças para buscar no Espiritismo o consolo tão necessário para esses dias onde a nossa fé tem sido testada. Boa noite a todos que estão chegando, José Luiz Ramos, Marta Assunção, Viviane. Antes de apresentar o nosso ilustre convidado da noite, e eu digo isso com a boca cheia, é ilustre mesmo, gostaríamos de fazer uma prece, uma pequena leitura para ambientar a nossa reunião da noite. Vou convidar todos a ficar em uma posição confortável. Mentalizamos nesse momento a figura do doce Rabi da Galileia, aquele que testemunhou na terra a lei de amor, que ecoa em nossas consciências como o sublime convite para servir e amar a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Se conosco, Mestre amado, uma vez mais, que essa noite nós possamos consagrar e relembrar a sua trajetória e o seu sacrifício pessoal para que sejamos melhor do que nós mesmos. Abençoe todos aqueles que nos ouvem nessa noite, os lares que alcançarão essa mensagem, que a equipe de Paulo e Estevão, que tem velado por cada um de nós, possa levar o conforto e o consolo necessário a todos que sofrem nesse momento. Inspire a nossa reunião, bem como o querido amigo e irmão Edgar. Recompense o seu esforço pessoal de estar conosco nessa noite, concedendo-lhe paz, saúde e discernimento para continuar servindo em seu nome aqui na terra. Se conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos que chegaram. Maria Luísa, Reginaldo, Elvira, Aninha, bem-vinda Aninha, Aninha Cláudia Neves, seu Milton. Vamos fazer uma pequena leitura. Eu gostaria já de pedir àqueles que puderem compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. É do livro Ceifa de Luz, o capítulo 13, Na Gleba do Mundo. Emmanuel comenta uma passagem de Jesus grafada por Mateus no seu capítulo 13, no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Comenta Emmanuel: efetivamente a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido a cultivar. Ergue-te a cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós mesmos, sem pensar em nós. Basta plantes o bem, para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e preservar no trabalho do bem.
nunca esmorecer. Qual ocorre a lavoura comum, é preciso contar com o aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remove a dificuldade e prossegue firme, continua Emmanuel. Acima de tudo importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Eu vou parar nesse parágrafo, porque esse parágrafo tem tudo a ver com o tema da noite. Com essa mensagem eu cumprimento a todos que chegaram, muita gente chegando. Vou pedir novamente para que todos possam compartilhar essa mensagem. Hoje é uma noite muito especial para nós, porque nós estamos nos reunindo em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Paulo e Estevão, mas não só por isso. Eu tenho o hábito de ouvir uma live todos os dias. Todos os dias eu criei esse hábito de ouvir uma live quando chego no trabalho. Então eu coloco o fone de ouvido e vou fazendo as minhas coisas enquanto ouço uma live. E dia desses, me deparei em uma live com um expositor falando algumas coisas que eu já tinha ouvido muitas vezes. Mas a fala desse expositor em especial me marcou de tal forma que eu decidi convidá-lo para fazer uma exposição para nós na Casa Paulo e Estevão. E eis que de pronto ele atendeu ao nosso convite. Eu espero que a fala do Edgar marque a todos vocês como me marcou. Então, Edgar, em nome de Paulo e Estevão, seja bem-vindo. O Edgar é de Bauru, é escritor, espero que eu tenha até o nome do livro. Só um minutinho, eu tenho o nome do livro aqui. Eu posso te falar. Você pode falar, então fala. Permita que eu fale ao seu coração. Permita que eu fale ao seu coração. Depois o Edgar pode dar o seu contato, as referências. Edgar, seja bem-vindo, a noite é sua. Muito obrigado. Nós faremos em 2 momentos, um momento de exposição e um segundo momento de perguntas e respostas. E eu quero dizer a todos vocês que nos ouvem, vamos aproveitar a presença do Edgar aqui nessa noite. Edgar, a noite é sua. Muito obrigado. Bem, preciso começar agradecendo muito ao convite. E isso não é uma retórica. É sempre uma oportunidade do relacionamento. Porque, de certa forma, o que vai acontecer aqui é um relacionamento meu com vocês, vocês comigo. Isso não tem preço. Isso é muito importante, muito enriquecedor. Então, eu agradeço muito o convite do Daniel, que representando a Casa Espírita com esse nome todo especial, Paulo e Estevão, um dos maiores livros do nosso Chico, que vem realmente nos ajudar muito na nossa transformação. Espero conhecê-los pessoalmente, então agradeço muito essa oportunidade. O que o Daniel talvez não saiba, apesar de ele ter me convidado para fazer uma palestra, eu não gosto de fazer palestras. Eu gosto de conversar, né? Aquela palestra onde eu fico falando aqui e a gente encerra e vocês vão embora, eu acho muito chato. Para mim e para vocês também, né? E aí, com muita disposição, o Daniel aceitou essa história de eu falar um pouquinho só e a gente interagir. Eu tenho receio de falar um tema ou dar uma linha no tema que não atenda quem esteja me ouvindo. Então, quando alguém me coloca alguma questão, quando alguém cita algo, quando essa pessoa está me dizendo, me dando uma dica do que eu poderia falar para agregar a ela. Isso, para mim, é uma satisfação sem fim. E me ajuda também, porque me ajuda a entender o que está acontecendo dentro da outra pessoa. E isso faz com que eu também tenha meios melhores de me entender.
tá? Então, é essa interação que eu procuro sempre. Bem, o tema hoje é mágoa, né? E é mágoa porque ainda nos magoamos demais, né? E vivemos como temos vivido nesse aspecto mais do sentimento, como temos vivido há milênios, né? Dizem que nós somos seres racionais, mas eu não concordo muito. Eu acho que nós seremos seres racionais. Nós temos toda a capacidade para ser e nós chegaremos lá. Mas hoje nós somos seres absolutamente emocionais. Nem do sentimento, mas da emoção, né? Nós ainda, como diz a própria doutrina, mais próximos da animalidade, estamos ainda na fase do bateu, levou. Na fase do mais reagir do que agir. Quando começarmos a pensar antes de fazer, falar e sentir, aí nós seremos seres racionais, estaremos atingindo uma boa maturidade e a nossa vida será muito diferente. De qualquer forma, nós precisamos compreender o que é a mágoa, porque em si ela não é ruim. O que é a emoção que nasce do nosso ser? Já foi dito que as emoções que nascem do nosso ser são recados, são mensagens, são cartas que chegam da profundidade do ser para a nossa consciência atual, para a nossa personalidade, né? Então, quando eu sinto qualquer coisa, e aí vamos nos ater à mágoa, quando a gente sente mágoa, nós temos uma riqueza de informações sobre nós mesmos que é brutal. É como se abrisse um portal da profundidade do meu ser e desse portal saísse a sensação de mágoa, de desconforto, de sofrimento, de incômodo, de desequilíbrio, dizendo a minha consciência atual, de que alguma coisa não está bem naquele ponto. Essa é a primeira grande mensagem. Então, a mágoa, e aí a gente começa a se aprofundar, a mágoa não tem absolutamente nada a ver com a outra pessoa. Eu acho que no futuro, quando as crianças forem estudar a língua portuguesa, ou qualquer língua no planeta, e ele escrever assim, ou disser assim, a criança, o meu colega me magoou, o meu colega me ofendeu. E aí a professora e o professor vão dizer que está errada essa construção, que não se fala assim, porque ninguém é capaz de verdadeiramente nos ofender. Ninguém é capaz de me magoar. Sou eu, e aí vem a construção da língua correta no meu entendimento, e que deveríamos só dizer dessa forma. Sou eu que me magoei com o meu colega. Sou eu que senti mágoa diante do que o outro fez. Sou eu que estou frustrado, magoado. Sou eu que sofro porque aconteceu determinada coisa. Não é o fato está fora de mim, mas a vivência, o sentimento é inteiramente meu. Inteiramente meu. Tanto é que quantas vezes nós nos sentimos magoados, sendo que o outro nem sabe que nós estamos sentindo isso. Primeiro, que não teve a intenção de nos magoar. Segundo, que ele apenas, ou a outra pessoa, está apenas sendo ela. Nada mais do que isso. Mas nós nos sentimos magoados. Então, gente, a primeira parte, inclusive, do que está na mensagem lida pelo Daniel no começo de hoje, tem muito a ver com isso. Sou eu que estou num processo educativo. A vida encarnada é nada mais, nada menos do que um valiosíssimo processo de autoeducação. Então, as vivências que essa escola magnífica e divina, expressão do amor do Pai, nos dá, qualquer vivência,
ela tem essas vivências sempre, sempre e sempre tem o objetivo de me mostrar uma lição que eu não sei e de me mostrar que alguma coisa em determinado aspecto eu ainda não aprendi e que eu estou tendo naquele instante a oportunidade de aprender. Então, todas as vezes que a gente se sente magoado, todas as vezes, a mágoa está me dizendo que eu acabei de entrar numa lição preciosa, onde eu estou tendo a oportunidade de me conhecer mais e de descobrir por quê. Qual o motivo desta mágoa? Qual o motivo deste incômodo, dessa fisgada, dessa dor, deste sofrimento que estou sentindo? Aparentemente porque o outro fez alguma coisa. Não, o outro agiu como quis, como pensou, do jeito que entendeu, acreditando que está fazendo a coisa mais certa do mundo. Mas não me importa. Não me importa. O que me importa, o que diz respeito de verdade a nós, não é o que o outro fez, mas é o que eu estou sentindo diante do que o outro fez. Gente, esse ponto é o ponto mais precioso, talvez, do que eu possa dizer hoje para vocês. Enquanto nós direcionarmos as nossas energias, geralmente da agressividade, ao outro, nós estamos perdendo a preciosidade de aprendermos a sermos felizes. Eu vou repetir porque isso é imensamente importante. Enquanto nós nos concentrarmos no que o outro fez, nós estamos perdendo a chance de entender por que eu sinto o que eu sinto. Por que eu sofro diante de determinadas situações. Estou perdendo a oportunidade de me descobrir e, portanto, descobrir a causa ou as causas do meu desequilíbrio. Não são as coisas que acontecem fora de nós que causam infelicidade. Sou o que eu sinto diante das coisas que acontecem fora de mim que me causa felicidade ou infelicidade. Está errado dizer o meu pai acabou com a minha vida, o meu marido, a minha esposa acabou com a minha vida. Está errado. Isso é uma inverdade. E sendo mais rude, isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Ninguém tem o poder de acabar com a sua vida, com a minha vida. Só eu. Só eu sou capaz de me afundar na mágoa de tal forma, cultivando a mágoa, cultivando esse veneno, produzindo, ampliando esse veneno dentro de mim e me tornando profundamente amargo e feliz, infeliz. E sou eu, portanto, que acabo com a minha vida. Ou que aproveito as experiências que a vida me traz do lado de fora para que eu crie situações novas do lado de dentro. E aí, antes de vocês me perguntarem algo, eu quero te perguntar a vocês algo para vocês responderem para vocês mesmos. Vocês já estão cansados de serem como são? Será que vocês já estão cansados de serem sensíveis a tudo? Sensíveis na pior significado da palavra. Sensíveis, cheios de mimimi com o que as pessoas fazem. Será que nós não estamos cansados de sermos infelizes apenas porque as pessoas agem como agem? Apenas porque a vida é como é? Já estamos cansados, porque eu torço para que sim. Porque quando nos cansarmos de agirmos como temos agido ao longo dos últimos milênios, nós vamos chegar naquele ponto da nossa vida onde nós vamos criar contexto, condições, de fato, para a reforma íntima. Para a transformação que eu preciso fazer dentro de mim. Preciso por quê? Porque Deus quer? Não.
Porque eu quero ser feliz. Porque nada mais importa. Diante da mágoa, posto isso, né? Diante da mágoa, eu preciso me voltar para mim e perguntar para mim com absoluta honestidade. E aí a honestidade se torna algo extremamente importante, porque eu preciso ser honesto comigo. Eu vou começar uma conversa comigo. E eu não posso ser desonesto comigo. Seria a tristeza das tristezas. Então, diante da percepção de que eu estou magoado com algum acontecimento, que nem importa o que seja, eu preciso me voltar para mim e me perguntar, Edgar, por que você está sentindo essa mágoa? E a resposta jamais poderá ser porque o outro fez A ou não fez A. Jamais essa resposta. Essa resposta é errada. A resposta sempre tem que ser porque eu esperava, porque eu tinha expectativa, porque eu sonhei, porque eu me senti, porque me senti desvalorizado, desprestigiado, porque eu tinha expectativa de ter mais atenção, de que o outro me valorizasse mais. Essas são as respostas corretas, porque estas são as respostas verdadeiras. E não sintamos vergonha disso. A vergonha não mudará o fato do que está acontecendo dentro de nós. Sejamos honestos e carinhosos com a gente, sem ilusões, honestamente. Olhemos de frente, nós não precisamos ter vergonha de sermos ainda egoístas e orgulhosos, infantis, imaturos. O Pai já sabe, sempre soube. Jesus sabe disso. De quem nós estamos escondendo o que é óbvio? De nós? Ilusão das ilusões. Então, sem ter vergonha, sem se vangloriar, é óbvio, mas olhemos para nós com a tranquilidade de uma mãe e de um pai que olha o filho de 2 anos e constata que ele não sabe ler ou escrever. É óbvio, ele não aprendeu ainda. Da mesma forma que eu ainda também não aprendi ainda, note bem, ainda, a não ser egoísta e a não ser orgulhoso. A tragédia não é que eu ainda tenha o egoísmo e o orgulho dentro de mim. A tragédia verdadeira é eu nada fazer sobre isso. A tragédia real é quando eu não estou trabalhando para mudar o egoísmo e mudar o egoísmo dentro de mim para que eu seja mais feliz. Esta é a tragédia. Mas constatar e ele existir, isso é uma coisa natural. Então, a ideia é nos voltarmos para nós e começarmos um processo de investigação sereno, tranquilo, no nosso ritmo, mas incansavelmente. Incansavelmente. Edgar, então você tinha uma expectativa que o outro te valorizasse? Tinha. E por que você tinha? E aí vem uma segunda pergunta. Em cima da primeira, questione cada questão. Eu chamo isso da técnica dos 5 porquês. Eu digo que normalmente nada resiste a 5 porquês um atrás do outro. Então, eu me perguntei por que da mágoa, e numa hipótese eu respondi, porque eu esperava que eu fosse valorizado nessa situação pelo outro. Ok? Aí vem o segundo porquê. E por que você esperava que o outro te valorizasse? Você percebe que responder esse segundo porquê se torna bem mais difícil. Mas você é capaz de responder. Se você não consegue responder, não precisa ser imediatamente, é porque você ainda não está com coragem de ouvir de você mesmo, porque você sabe qual é a resposta.
E olha, vai ser mais difícil, depois que você responder a segunda pergunta, quando eu perguntar o porquê, o terceiro porquê, mais difícil. Às vezes, no quarto porquê, eu já chego na causa verdadeira, na causa real da mágoa. E de posse da verdade, da razão primordial da existência da mágoa dentro de nós, você vai saber o que você vai poder fazer. Você vai saber o que você deve fazer para que, com o tempo, não imediatamente, não amanhã cedo, mas com o tempo, você comece a ter menos mágoas, a sentir menos mágoas e comece a ser mais feliz, dominando a si mesmo, controlando, sendo senhor de si mesmo. E não como hoje, onde nós não mandamos nem em nós mesmos, aonde quem me domina é o que eu sinto, é o desequilíbrio que está dentro de mim, é a minha ignorância, né? Ainda dentro de mim, e que espera que eu me empenhe, que eu me esforce, que eu trabalhe para aprender a deixar de ser ignorante de mim mesmo e tenha domínio sobre a minha própria vida e seja, enfim, feliz. Então, gente, quando lá na 919 do Livro dos Espíritos, né, a resposta é que a gente se conheça, a gente ouve isso há 2.500 anos, mas o que a gente tem feito para se conhecer? Ou a gente pensa que a gente vai se conhecer só lendo o livro? Hã? Será que alguém se ilude ainda achando que nós vamos só de ler o livro, a gente não vai se conhecer? Gente, para que servem os livros, em especial os livros Evangelho, Livro dos Espíritos, Paulo Estevão? Para que eles servem? São histórias? São só respostas? Não, gente. Os livros estão falando da gente. O Evangelho, que é o manual do relacionamento humano, ele está falando de mim. De mim. O seu Evangelho está falando de você. Vocês não perceberam o nome de vocês lá nas letras? No meu está escrito, Edgar, ame os seus inimigos. No meu está escrito isso. No de vocês não está? Eu acho que está. Tenho certeza que no Evangelho do Daniel está escrito, Daniel, ame os seus inimigos. Tenho certeza disso. Mas será que a gente está percebendo que o Evangelho, que todos os livros estão falando com você? E estão perguntando, te questionando, estão querendo que a gente reflita como eu vou fazer isso? Como eu vou viver o que Paulo viveu, a essência do que Paulo viveu no Paulo Estevão? Como eu vou ser um Estevão um dia? Como que eu vou construir a minha trajetória para que eu tenha a imensa serenidade de Estevão um dia? Ninguém é responsável pela nossa felicidade, nem pela nossa tristeza. Olha que bom. Vocês percebem que sobre essa ótica, e eu entendo que essa é a ótica que o Cristo e que a doutrina espírita vem nos colocar, nós somos senhores da nossa vida. Vocês entendem ou concordam, e aí, por favor, fiquem completamente à vontade para discordar, vocês concordam que quando Jesus declarou a lei, cada um terá segundo as suas obras, vocês concordam que quando ele determinou, quando ele diz que existe essa determinação de que cada um vive e colhe segundo o que faz, eu preciso obrigatoriamente concluir que eu tenho a vida que eu tenho hoje porque eu plantei ontem. Não é isso que a doutrina fala? Então tá simples, gente. Queremos uma vida melhor? Então vamos plantar o que causa uma vida melhor amanhã. A gente fica magoado, frustrado, chorando, porque a gente tem uma família desestruturada, tem uma família que não tem paz. Ok.
Essa família é resultado do que eu plantei ontem. É óbvio. Você quer uma família melhor? Tá fácil. Seja a pessoa hoje que gere a família que você quer amanhã. Você quer uma família de paz, porque hoje a sua família só briga, só há desavenças na sua família? Tá fácil, gente. Sejamos hoje, no meio e na família que a gente tem, o ser de paz, o ser que apazigua, o ser que harmoniza, o ser que acolhe, que acaricia. E a nossa família amanhã, obrigatoriamente, por força da lei, terá tudo isso que você plantou hoje. Me digam se pelo menos a ideia de responsabilidade, de assim, eu sou o senhor da minha vida, se ela não é simples. Ah, Edgar, mas fazer isso é difícil. Sim, claro. Claro que é difícil. É óbvio que é difícil. Por que é difícil? Porque eu ainda não aprendi. Mas depois que eu aprender, vai ser fácil. Simples assim. Eu só preciso aprender. Então, vamos parar. Eu vejo tantos de nós espíritas, depois que alguém fala alguma coisa, fala, ah, Edgar, mas é tão difícil. Gente, é óbvio. Tudo que eu não sei é difícil. Tudo que eu sei é fácil. Mas nós estamos aqui como alunos para aprender. Então, que tal a gente dizer assim, puxa, isso é bem trabalhoso? É verdade. Significando que vai exigir esforço. É verdade. Mas nada, absolutamente nada de útil e de grandioso, nada de bom nessa vida se conseguirá sem esforço. Por quê? Porque cada um só terá segundo o que plantar. A mágoa, gente, não ter mais mágoa está ao nosso alcance. Que ninguém pense que alguém vai acordar num domingo maravilhoso de primavera e nunca mais sentir mágoa. Não vai ser assim. Lamento informá-los, mas vai exigir mais trabalho, bastante esforço, inclusive. Nós teremos que estudar a nós mesmos para que a mágoa não exista mais. E ela não vai embora de repente. Ela vai se enfraquecendo dentro de nós aos poucos, conforme você se empenha e se esforça, conforme você se analisa e conforme você é duro, sem reprimir, duro, firme, educativo consigo mesmo, dizendo para sua mágoa, você não precisa sentir isso. Edgar, você não precisa sentir essa mágoa. Que isso? Que isso? Nós já aprendemos. Eu e o Edgar. Nós já aprendemos. Né? Nós já sabemos qual é a causa da mágoa. Que tal a gente cuidar da causa? Será que a gente está esquecendo? Então, a mágoa, a frustração, a vontade de bater no outro, o sentimento de ofensa, vão continuar com a gente durante muitos anos. E durante muitos anos, pouquinho a pouquinho, a cada micro mágoa e micro ofensa que você sinta, se você trabalhar nisso, você vai se capacitar a não ter mais mágoa, a asilar dentro de você uma compreensão diferente. Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos falando do perdão também. Porque quando eu paro de responsabilizar o outro sobre o que eu sinto, eu estou perdoando. Perdoar não é liberar o outro do que fez, porque isso é impossível. Ninguém tem o direito. Ninguém. Porque o que está feito, está feito. O que está feito é plantação. E se o outro quis me magoar, e aí eu inverto. Eu não me pergunto mais se eu me magoei ou não. Se o outro quis me ferir, isso é problema dele. E ele plantou isso. E ele resolverá isso com ele. O meu problema é o que eu faço com o que o outro fez.
E isso está sob minha guarda, sob minha responsabilidade. E detalhe, olha que lindo, eu sou capaz. Vocês, todo mundo, a humanidade inteira, os filhos de Deus, são capazes, somos capazes de aprender a não se magoar mais, a não sentir mais raiva, nem ódio, a não se sentir ofendido com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Não é bom isso, gente? Saber que o Pai, na sua bondade infinita, nos deu a capacidade de ser feliz. Bastando a nós uma única coisa, que é aprender, que é se educar, num processo lento, devagar, vagaroso, sem gigantesco. Não é para a gente mover o Everest de lugar. É só para quando alguém não olhar para a gente não se sentir magoado. Só isso. É só quando alguém não nos convidar, só quando alguém teve uma palavra mais ríspida, a gente estar em paz. Aprender a estar em paz. É só isso. Não é pedir muito, é? Não é. Me digam. Não foi isso que Jesus também nos ensinou? Bem, eu acho que eu poderia continuar falando sobre isso, mas eu acho que vai ser muito mais interessante se eu ouvi-los, se eu souber o que vocês estão pensando, se vocês concordam. Ninguém é obrigado a concordar, por favor, tá? Ninguém é obrigado a concordar, todo mundo é livre, né? E tô curioso para saber o que o pessoal está pensando, viu, Daniel? Para saber o que mais eu posso dizer. Ah, que show, Edgar. Nossa, como a sua fala mexe com todos nós. E pelo que eu percebi aqui, não é só comigo, viu? Eu não pude Somos ler nada, porque senão eu me desconcentraria, mas eu vi que tem alguns comentários aí. Qual que você vai selecionar para que a gente converse? alguns, muitos. Vamos começar pelo perdão. Você falou sobre o perdão, né? Sobre a importância do perdão. Perdoar é necessariamente esquecer o que o outro nos fez? Não. Isso é amnésia, né? A própria neurologia já descobriu que todas as vivências onde estão envolvidas fortes emoções, isso acaba sendo mais fortemente gravado na nossa memória, tá? Então, não é esquecer. Aliás, é o contrário, é lembrar todas as vezes, e todas as vezes que lembrar, estar em paz. Quando você lembra daquilo que o outro fez, querendo te ferir, olha só, a outra pessoa fala assim, Daniel, eu quero te ferir, tá? Então é uma situação até mais grave, e às vezes até mais difícil da gente conseguir estar em harmonia. E você se lembra disso. Puxa, tal pessoa quis me ferir, e você lembra da pessoa e permanece em paz, sem querer nenhum mal a ela, você perdoou. Então, não tem problema nenhum. Nós, aliás, devemos lembrar. Até para checar se a gente perdoou mesmo. Existe alguma relação entre a mágoa e o ressentimento? Eu acho que eles são meio primos. Hã? São meio primos. Talvez eu diria, eu acho que até vou me corrigir. Não sei se você já percebeu, Daniel, e todos que nos ouvem, que existem adultos amargos, certo? Você conhece, talvez, adultos que são amargos. Mas eu acredito que ninguém conheça crianças amargas. Crianças podem ser tristes, podem estar tristes, mas amargas, isso é uma característica do adulto. E eu entendo, Daniel, que a amargura, ela vem do ressentimento e não da mágoa. É um processo, deixa eu me explicar, começando agora do começo. Surge a mágoa, e o grande X, é o que eu falei hoje, é o que você vai fazer com ela. Porque que ela está ali, ela está ali. Ela é um fato, ela é uma realidade dentro de nós.
tá? É uma realidade. E ela vai ser uma realidade durante muitos anos ainda, até que a gente nos eduquemos completamente. Muito bem. A maioria de nós adora sentir mágoa, é uma coisa paradoxal, tá? A gente pega a mágoa, aduba, né, coloca numa terra bem fértil, coloca água todos os dias, coloca no sol todo dia, para ela crescer. A gente adora falar para todo mundo que tal pessoa... Fala errado ainda. Fala, tal pessoa me magoou. Você viu o que ela fez comigo? A gente conversa com todo mundo. Aliás, a gente só quer conversar sobre isso. Né? Ou seja, a gente está adubando essa mágoa. Com o tempo, se a gente faz isso durante muito tempo, ela vira ressentimento. Ou seja, a mágoa... Desculpa, o ressentimento é uma cristalização dessa mágoa que foi incessantemente cultivada por você, e aí o ressentimento é um problema inteiramente seu, tá? E aí nós vamos nos tornando pessoas amargas, né? E é impossível ser feliz amargo. Então, eles são primos. É pior ter ressentimento do que mágoa, no meu entendimento. O Edgar, eu estou vendo lá atrás na sua biblioteca a Revista Espírita. Uhum. E Kardec lidava muito bem com a crítica. Kardec aliás, acolhia todas as críticas. E hoje nós estamos diante de uma polarização, de uma sociedade que se dividiu, né? E nós estamos fazendo da rede social o nosso ringue, né? Para manifestar as nossas insatisfações e tudo mais. Como lidar com a crítica? Como nós poderíamos lidar melhor com a crítica? Se amando. Vou corrigir. Amando a si mesmo. Se eu souber quem eu sou, o valor que eu tenho, eu vou ter imensa capacidade de respeitar o que você pensa do que eu penso, ou o que você pensa de mim. E respeitar significa permitir que você tenha essa crítica. Entender que você é livre, absolutamente livre, para pensar o que você conseguir pensar. E o que você pensa, em primeiro lugar, merece a minha análise, porque faz parte do respeito eu analisar o que você disse. Porque senão fica indiferença. Tá certo? Então, você é um ferrenho inimigo do Edgar, numa hipótese. Se eu tenho respeito a você verdadeiro, como ser humano que você é, que tem o direito de pensar o que você quiser, isso está dentro da lei do livre-arbítrio, e você me diz alguma coisa, Edgar, você é um hipócrita, exemplo. Eu preciso parar. Será que eu sou hipócrita? E talvez eu chegue à conclusão de que você está certo em 10%. Que em 10%, por exemplo, das vezes eu sou hipócrita. Eu não consigo perceber que não sou. Não importa. Eu preciso olhar para o que você disse e analisar. Se for verdadeiro, eu devo aproveitar para me melhorar. Se não for verdadeiro, eu devo lastimar que você pensa assim. Lastimar com respeito, assim, lastimar por você, não por mim, não como lastimar, não querendo dizer que você é inferior a mim, mas que você ainda não conseguiu perceber que não é exatamente como você disse. Então, as críticas como que eu me lido bem com a crítica? Sabendo qual é o meu valor, sabendo quem sou eu dentro do universo. Entendendo o que significa ser filho de Deus. É assim que a gente, aliás, quase resolve quase tudo, viu? Esse remédio que eu dei agora, em relação à crítica, vale para quase 100% dos nossos problemas, tá? Isso é um segredo. Que ótimo, Edgar. Edgar, tem uma pergunta do Márcio Bruno. Márcio Bruno. Você conhece o Márcio Bruno? Não conheço. Nem eu, vamos lá. Ele diz assim: estou me divorciando devido minha ex-esposa
não admitir que eu cuide e fique com os meus pais idosos e doentes, necessitando de total cuidado. É prioridade na minha vida cuidar dos meus pais e deixar a minha vida pessoal em segundo plano? E aí eu queria emendar uma segunda pergunta. Os filhos podem contratar um resort, 5 estrelas, para colocar os pais na velhice? Podem. Poder, a gente pode tudo. Né? O terrível da doutrina espírita é que não há proibições. Isso é terrível. A gente adorava quando o padre, o pastor, ou seja lá quem for, nos proibia de coisas. Era ótimo, porque era problema dele. Agora a gente tem que tomar decisões pelo nosso próprio coração e pela nossa própria cabeça. Ficou mais complicado. Então pode. Talvez a sua pergunta seja se a gente deveria. Certo, Daniel? Ah, meu Deus. Vocês me colocam questões difíceis. Falando sobre a pergunta do Márcio, né? Márcio, você sabe a resposta. Eu sei que você sabe. Você também sabe que sabe a resposta. Eu sei também que você tem medo da resposta. Porque ela traz consequências, seja qual for. Se você descuidar dos seus pais ou concordar com a sua esposa, as consequências, você tem medo dela. Eu entendo. Eu também teria. Porque elas mudam rumos. Mas eu insisto, e isso não é uma figura de linguagem, isso não é uma retórica. Você sabe a resposta. Quando eu disse há pouco que a gente precisa ser honesto com a gente, eu também estava falando sobre o fato de cada um de nós termos as nossas respostas. Ocorre que, infelizmente, a gente vive muito distante de nós mesmos. Né? A gente vive tanto o mundo de fora de nós, que a gente quase que rompe o relacionamento, quase que não cria o relacionamento com a gente mesmo. Então, eu faço uma figura que é como se houvesse alguém dentro de mim, que sou eu, completamente só. Cheio de necessidades, cheio de demandas, cheio de sentimentos, cheio de dúvidas, cheio de certezas, mas que está desconectado do Edgar do lado de fora. Só que eu preciso viver no mundo. Eu não posso me interiorizar exclusivamente, nem posso me exteriorizar exclusivamente. Todos os extremos são desequilibrados. Né? Então, como nós estamos normalmente completamente voltados para o lado de fora da vida, que é importante, mas ela tem uma função específica, que é nos ajudar a entender o lado de dentro, como a gente rompeu com isso, quando preciso saber a resposta para um momento difícil como esse que você vive, eu não consigo me ouvir. Parece que ninguém me responde. Parece que é mentira o que eu estou dizendo que você tem a resposta. Mas você sabe que você tem. Mas tem medo dela. Então, eu não vou te dar qual é a resposta. Porque a sua pergunta é muito mais complexa do que apenas as questões que você colocou nela agora. Existem muito mais questões que você considera. Existe o que você pensa, existe o tamanho dos seus sentimentos, existem os motivos que te levam a tender para um lado ou de outro, e essa dinâmica é absolutamente sua. O que eu posso te dizer que talvez te alivie é que a gente nunca erra 100%. E vai demorar bastante tempo para acertar 100% também. Jesus acerta 100% das suas ações. Nós, nem sempre. Já foi dito para mim por uma amiga psicóloga que disse assim, num relacionamento, e aí ela não está falando só de relacionamento com cônjuges, mas
também vale, claro, que é um relacionamento. No relacionamento, o mais certo está 40% errado. Tá? Então, se você estiver certo, você está 40% errado em alguma questão. O que eu te recomendo, se você me permite? Faça mais silêncio dentro da sua mente, dentro de você, para que você ouça essa voz diferenciada, diferente do que você está acostumado, talvez. Essa voz íntima, essa voz sua. E se você quiser realmente ouvir essa voz, existe um exercício, e aí eu já recomendo a todos, tá? Porque esse exercício é valiosíssimo. Um exercício simples de ser dito e dificílimo de ser feito. Esse exercício, que é para que a gente ouça as nossas respostas e saiba com mais precisão, com mais certeira qual é o caminho correto, que nos trará paz amanhã e hoje, vá até o seu quarto, tranque a porta, pegue um espelho pequeno e olhe para você. Só o rosto, não precisa ser o corpo inteiro, tá? Olhe para você. Foque-se nos seus olhos. Não fica olhando as rugas, se caiu o cabelo, se não né? Se está com barba, fica tranquilo, isso não importa. Olhe para os seus olhos, que é você. De início, eu recomendo, para facilitar, que você apenas olhe. Se você conseguir, e é dificílimo, faça isso por 10 minutos. Para o outro dia, repita. E repita. Procure não pensar em nada. Em algum momento, pergunte. A pergunta que você fez para mim, Márcio, pergunte para a pessoa que está do outro lado do espelho o que ele deveria fazer, o que você deveria fazer. E faça silêncio para ouvir a resposta. Porque eu te garanto que a pessoa que está do outro lado do espelho sabe a resposta. E quer te ajudar a viver essa resposta com tranquilidade. Isso serve, gente, para todas as questões da nossa vida. Edgar, que show, viu? Realmente é preciso ouvir o silêncio, né? E às vezes é difícil ficar com a gente mesmo, né? No silêncio. Eu fico me lembrando daquela recomendação de Jesus quando ele curou o cego Bartimeu: volte para casa, mas não entre na aldeia. Saia do problema, né? Que talvez a solução está de fora do problema. Antes de você Valdeci... continuar, Daniel, talvez a casa que Jesus também queira dizer seja você mesmo. Né? A aldeia seja o mundo. Volte para sua casa. Porque nós precisamos viver a vida verdadeira. No meu entendimento, a vida verdadeira não é lá no plano espiritual desencarnada. É dentro de mim. E essa vida precisa ser vivida em paz, sem medo. Vamos lá. O Valdeci, evangelista, diz assim: se eu desencarnar magoado com um irmão, posso voltar numa nova existência trazendo essa mágoa? Se essa mágoa for ódio, sim. Se ela for muito intensa, sim. Se for uma mágoa básica, né, média, né, possivelmente com o entendimento que você terá pós vida encarnada, você vai ter imensas chances de olhar para trás e ver que aquela mágoa poderia e pode ser facilmente desfeita, né? A ponto de perdoar completamente aquela situação. Veja que eu nunca digo perdoar o outro, né? Mas perdoar a si mesmo, perdoar ter sentido até a mágoa, né? Mas não foi à toa que Jesus disse assim: reconcilia-te depressa com o teu inimigo. Né? Não foi à toa. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente resolver as coisas enquanto estamos encarnados. Imensamente mais fácil. Imensamente mais fácil. A explicação do porquê é fácil seria um pouco longa. E talvez a gente poderia deixar isso para um outro momento. Mas não foi à toa que Jesus nos deu esse grande alerta. Resolva agora, para que agora você seja mais feliz. Não espere amanhã. Ok?
A Claudete pergunta se a mágoa pode causar doenças. Sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, ela causa. Veja só. Nós somos trilhões de células, né? Desculpa, nosso corpo é trilhões de células, né? E essas células, elas vivem banhadas pelo nosso pensamento. Tá certo? Nós, como seres humanos, filhos de Deus, já no nível humano, nós pensamos incessantemente. Não existe instante ou segundo que a nossa mente espiritual, vamos chamar, que o nosso espírito, né, que nós como espírito, vamos colocar dessa forma, esteja emitindo jatos de energia que a gente dá um nome de pensamento. Em primeiríssimo lugar, esse pensamento cria uma psicosfera que podemos imaginar como sendo uma esfera de energia da qual nós vivemos dentro dela. Tá bom? Nós, a nossa verdadeira casa, nós vivemos de verdade, antes de tudo, no meio desta atmosfera energética que tem como característica, fundamentalmente, a característica dos nossos pensamentos. Então, a nossa casa é bonita ou não, depende do seu pensamento. A nossa casa é uma masmorra ou não, depende do nosso pensamento. Muito bem. Essas trilhões de células vivem banhadas por esse fluxo de energia. Se esse fluxo de energia for desequilibrado, essas células vão sentir o impacto desse desequilíbrio. Então, bem, a gente não precisa ir longe. Quando você tem um momento no trânsito, de raiva ou de um susto muito grande, às vezes nós temos um derramamento de bilis, né? Então você fica com um problema de fígado, tá? A sua digestão vai para o brejo, né? O seu estômago para. O que é isso? Senão a reação dos órgãos, do seu sistema nervoso, do seu físico, enfim, diante do seu sentimento e do seu pensamento. Agora, imagina uma mágoa de leve durante um mês. Aquela mágoa que você está todo dia ali pensando nela, meio chateado. Ela não tem um impacto gigantesco num instante só, mas ela tem um impacto de 30 dias, 24 horas. Tá? Então, certamente, isso te debilita, impactando, em primeiríssimo lugar, no seu sistema imunológico. Quer ser feliz? Quer dizer, quer ter saúde? Seja feliz. Olha, o pai da medicina já disse, corpo são, mente são, né? Tá? Então, essa relação, ela é já bastante conhecida. Edgar, a Nai diz assim, eu aprendi a ver tudo o que acontece em relação a mim como uma necessidade minha de vivenciar aquilo. Isso me ajuda a ficar menos magoada com o outro. Estou certa agindo assim? Perfeitíssimo. Olha só como é coerente com o que eu disse lá no começo. Eu sou um aluno e estou numa escola. 100% do que eu vivo nessa escola é para que eu aprenda algo que eu não sei. E aí eu quero só chamar a atenção para um detalhe. Eu disse 100% do que eu vivo. Então, olha só. Eu estou me referindo também aos momentos que eu me acostumei, ou que nós nos acostumamos a chamar de bons momentos, tá? Então, ter saúde é uma lição dificílima. Nós sabemos desempenhar bem essa lição, gente? Ter dinheiro, ter recursos financeiros, não ter necessidades materiais é um exercício dificílimo de viver bem. Ter mente lúcida, ter capacidade de raciocínio, ter instruções, ter informação, são exercícios dificílimos. Ter beleza física, Deus me livre, dificílima. Dificílimo. Porque é muito mais difícil ter saúde do que ter doença. Muito mais difícil. Tanto é que, normalmente, depois de um tempo com saúde, a gente adoece. Por quê? O que significa? Normalmente, sem generalizar, significa que nós não soubemos executar o exercício da saúde. Então, por isso que é 100% das lições.
Então, a nossa amiga está muito correta em pensar dessa forma, jogando para si a responsabilidade do que está sentindo diante de cada situação. Mas é 100% das situações. Não é só para aquilo que nós chamamos de tragédias. Tragédia é um vocabulário, é uma palavra que os homens inventaram. Na vida verdadeira ela não existe. Edgar, tem uma fala de André Luiz, não foi muito bem dita por ele, mas está em uma de suas obras, que ele diz que é natural o pombo pousar sobre as nossas cabeças. O que nós não podemos é deixá-lo fazer ninho. Uhum. Isso quer dizer que é natural sentir esse estresse, essa raiva do dia a dia. Como não deixar essa raiva se transformar em mágoa? Muito bem. De fato, é absolutamente natural. No nosso nível evolutivo, e aí, me desculpem, eu estou generalizando, tá? No nosso nível evolutivo, como eu disse, por muitos anos, talvez vidas, a gente continue a sentir mágoa, continue a sentir ofendido, continue a sentir ciúmes, continue a sentir raiva. O que é necessário é que seja cada vez menos, para que um dia acabe. Isso significa que nós estamos no caminho correto. Então, o que é necessário para que ele diminua, porque não vai acabar. Não vai. Nós estamos há milênios cultivando a causa da mágoa, Daniel. Não retiraremos essa causa do dia para a noite. É uma desconstrução, ou melhor, uma construção de um equilíbrio que nós ainda não temos, mas que está na nossa capacidade de ter. Então, o que nós temos que fazer? Estar lúcido. Eu preciso, em primeiro lugar, entender, detectar, perceber. Eu estou magoado. Puxa, estou com raiva. Calma, para tudo. Eu falando comigo, tá? Para tudo, estou com raiva. Olha, estou com ciúmes. Olha, estou magoado, estou triste com a tal pessoa. Calma. Isso é lucidez. Para tudo. Eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Agora é o momento do exercício. Detectar que você está no momento do exercício é o primeiríssimo passo para que você o aproveite. E aí vem a diferença de agir e reagir. Claro que nós não seremos capazes, durante muitos anos, de impedir que a mágoa nasça. Que os ciúmes nasça, que a frustração nasça. Isso muito lá na frente. Mas, depois que ela nascer dentro de mim, eu sou capaz, notem bem, 100% da população humana é capaz de se tornar lúcido, de estabelecer a percepção sobre o que está acontecendo com você, ou seja, estou entendendo o que está acontecendo comigo, e aí ter ações, escolher o que fazer com a mágoa. Bem, agora eu estou no momento de autoeducação. Vou me perguntar por quê, vou querer saber a causa, e vou me educar. Da mesma forma como a gente educa uma criança birrenta, que só quer que as suas vontades sejam feitas, né? Com firmeza, com constância. Como é que você educa uma criança? Permanentemente educando. É assim que a gente tem que fazer com a gente. Disciplina. A Aninha lembrou aqui no decorrer da sua fala do melindre. Uhum. Eu acho que em São Paulo não existe isso, mas aqui em Minas acontece muito. Sim. Em especial na casa espírita. O frequentador tem alguma indiferença com o dirigente, aí abandona aquela casa e busca uma outra casa e vai buscando outra. Eu tenho até um amigo, o William Jacó, que brinca que às vezes é preciso fazer o Spirit Tour. É claro que existe às vezes uma diferença com o dirigente, né? Mais ortodoxo, mais conservador, e nós temos que respeitar, né? Então, se não foi bem acolhido, é natural buscar uma outra casa. Mas, às vezes, chega um momento em que nenhuma casa nos acolhe, ou atende às nossas expectativas, né? Como nós, dirigentes, devemos lidar com o melindre daquele que participa das nossas reuniões? Olha, vou te surpreender, mas aqui em Bauru, estado de São Paulo, também ocorre. Eu vou te surpreender, né?
Você aprender a corre. E você sabe que as pessoas se espantam de na casa espírita haver problemas desse tipo. Eu não me espanto, Daniel. Eu acho absolutamente normal. O título de espírita não me traz nenhum tipo de asas, nenhum tipo de luz, né? As minhas asas, simbolicamente, é claro, e a minha luz, elas terão que ser construídas por mim. Então, quem são as pessoas que estão na casa espírita? Quem precisa do espiritismo. E aí eu não estou falando dos frequentadores, estou falando dos dirigentes, dos trabalhadores da casa espírita. A bondade do Pai permitiu que nós sejamos espíritas por conta da nossa imensa necessidade do espiritismo. O espiritismo não precisa de mim, mas eu preciso dele. Então, a casa espírita é uma oficina em uma escola. E quem que vai para a escola? Os ignorantes. Óbvio. Quem que vai para a oficina? Os que precisam exercitar-se. Então, nos relacionamentos dentro da casa espírita, é que nós temos imensas oportunidades de aprendizado. E é por isso que a gente precisa aprender a estudar. E voltando no que eu disse há pouco, quando eu leio o livro está falando comigo. O livro está querendo que eu me estude. A gente não tem que ficar lendo o evangelho para ficar decorando qual é a questão, qual é o número. Não importa. O que me vale saber o que diz a pergunta 673 do Livro dos Espíritos? O que me vale? Agora, o que me vale é que quando eu ler a pergunta 673 ou qualquer uma delas, eu me pergunte o que aquela questão pode fazer comigo, ou o que eu tenho que fazer com ela na minha vida. Porque ler por ler, a gente pode ler gibi. Porque, e aí eu vou pedir licença, é só um exemplo, eu vou pedir desculpa aos professores de geografia, mas a gente precisa parar de ler as obras básicas como quem lê geografia. Não é assim, olha, o Himalaia tem tantos mil metros de altura. Nossa, legal, né? Olha, tem o nosso lar. Nossa, que interessante, fica sobre o Rio de Janeiro. E daí? Isso é geografia. Olha, a gente tem que perdoar os nossos inimigos. Bom, né? Bonito, né? Que Jesus disse que tem que perdoar os nossos inimigos. Nossa, que legal, né? Fazer isso é ler geografia, com todo respeito à geografia. Quando eu leio que eu tenho que perdoar ou amar os meus inimigos, eu tenho que parar e perguntar, eu concordo com o que Jesus disse? Porque eu posso não concordar, tenho todo direito. Eu acho mesmo que a gente tem que perdoar? Porque às vezes eu quero bater no meu inimigo. Desculpa. Eu concordo, eu acho que Jesus está certo. Ah, ótimo, legal. Então isso é bom para mim? É bom para mim? Tá. E o que eu vou fazer para conseguir um dia perdoar os meus inimigos? O que eu vou fazer comigo? Que lugar que eu tenho que que botão que eu tenho que apertar dentro de mim para começar esse caminho? Se eu não fizer esse conjunto de reflexões, que aqui eu estou brincando, mas estou brincando sério, eu estou lendo geografia. Estou lendo gibi. E aí, sinceramente, gente, vamos fazer outra coisa. Porque, assim... Então, os melindres são oportunidades valiosíssimas. Valiosíssimas para que eu me conheça. Melindre, mágoa, ressentimento, está tudo no mesmo balaio, né? E a resposta é sempre a mesma. Pergunte para você, por que você ficou melindrado? Ponto final. É sempre isso que a gente tem que fazer. O trabalho é todo interno, né? Edgar, eu tenho um amigo que mora em Franca, o Eduardo Gibelli. Eu não sei se você conhece. Infelizmente não. Tá perdendo, viu? Quem não conhece o Eduardo Gibelli tá perdendo. É uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Daniel, me apresente qualquer dia, por favor. Vou te apresentar. Vale a pena conhecer. Depois eu vou te mandar alguns vídeos do Eduardo Gibelli. Tá bom. E eu vou falar para você algo que eu disse a ele. O Eduardo Gibelli tem um grande defeito e você também tem o mesmo defeito. Vamos lá.
O defeito de vocês é não ter nascido em Ibiá. Puxa, é um defeito grave. Vocês deveriam ser ibiaenses, viu? Que Rapaz, mas delícia. que delícia que é te ouvir. Quem sabe? Tem que ter merecimento, quem sabe na próxima, né? É isso. Redescobrir o motivo. Ô Edgar, falando um pouco sobre essa pandemia, eu tenho perguntado isso para todo mundo que tem vindo aqui. Realmente algo que mexeu com todos nós, né? Olhando também o que está acontecendo no Líbano, não bastasse essa pandemia, né, essa dificuldade, a dificuldade financeira que o Líbano também vive, teve essa fatalidade. Como que você está vendo esse momento agora, essa pandemia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, você acha que nós estamos aprendendo a lição? Respondendo a primeira, estou vendo com absoluta naturalidade. Está tudo certo. Não está acontecendo nada de grave, né? A vida está seguindo o seu rumo, as leis divinas estão todas em funcionamento, né? O a cada um segundo suas obras está aí a todo vapor. O amor divino continua a nos amar imensamente, imensamente. O tempo, nós continuamos imortais. A morte do corpo físico continua sendo uma coisa absolutamente natural e que não deveria nos espantar nem nos atemorizar. E que o que está acontecendo é uma imensa oportunidade, como sempre, né, de nós nos atermos ao que é de fato importante, né? A pandemia vem nos falar da insignificância do nosso poder, né? Porque só tem poder quem ama, né? O verdadeiro, o único poder está no amor, né? A pandemia vem nos dizer aonde está a vida verdadeira, no meu entendimento, né? Aonde está a nossa liberdade de ação, que é íntima. Do lado de fora a gente não tem liberdade nenhuma, porque vivemos submetidos às leis materiais, desde sempre. Então, assim, tá tudo bem. Não tem nenhum problema novo. Não está acontecendo nenhuma tragédia, me desculpem, eu respeito profundamente todos aqueles que estão vivendo situações muito difíceis. Aqueles que estão trabalhando na linha de frente, principalmente nos hospitais, aqueles que estão tendo desencarnes difíceis em suas famílias. Eu não pretendo desrespeitar falando isso. Eu falo desse jeito para colocar um contraponto, né? Eu estou indo lá no outro extremo, né? Porque está todo mundo no extremo inverso. Não existem tragédias sob o céu. Morrer não é um desastre. Morrer é se libertar, gente. Nós não somos daqui. Ninguém morre. Quem morre é o corpo, esse uniforme de trabalho que permite que a gente entre nessa escola. Então está tudo bem. Nós continuamos, 100% da população humana continua sendo amada de uma forma incompreensível ainda. E isso pode nos trazer imensa serenidade. Então, eu entendo que muitos de nós estão vivendo situações muito difíceis, muito trabalhosas, mas eu também entendo que essas pessoas são absolutamente capazes de viver isso e serem felizes, de compreenderem o que devem fazer. E também entendo e acredito convictamente que o amor do Pai é imenso também sobre elas. E não há desamparo. Não há desamparo. Jamais houve. O desamparo de Deus é uma coisa ilógica. Não tem o menor sentido. Se nós estamos aprendendo, esse aprendizado nunca vai ser linear. Cada um de nós aprenderá o que pode aprender. Porque também a natureza não dá saltos, né? Quanto mais lúcidos estivermos, mais seremos capazes de guardar aprendizados dentro de nós e aproveitarmos.
Então, depende, como sempre, de cada um de nós. Temos mais 2 perguntas, temos tempo? Sim? Então vamos lá. A Cristina, ela diz assim: às vezes, determinadas situações ou acontecimentos nos afasta de quem a gente ama e não há muito o que se fazer para resolver, porque não depende de você. Sim. Foi o outro que se afastou. Isso causa certa mágoa. Como acabar com essa sensação? O que eu acho que tem tudo a ver com a segunda pergunta, que é da Priscila. Ela diz assim: quando se pede perdão a uma pessoa e ela não dá, o que fazer? Tá. Sim, muitas vezes a outra pessoa vai tomar uma decisão e vai se afastar de nós. E nós as amamos. Que bom, não é? Que a gente as ama. Gente, 100% das situações da vida são exercícios. E estão batendo em pontos que a gente ainda não sabe bem viver. Por isso que eles acontecem. Quem é abandonado? Quem precisa de abandono. Quem precisa aprender sobre o abandono. Quem é que não tem recursos financeiros? É quem precisa não ter recursos financeiros para aprender algo. Quem é que tem muitos recursos financeiros? É quem precisa aprender a viver feliz de verdade, tá? De verdade. Com grandes recursos financeiros. E construir uma felicidade futura, ainda por cima, que é bem mais difícil. Então, quando alguém vai embora, o que a gente sempre sente é responsabilidade inteira nossa. Se a gente sente mágoa, e é normal que a gente sinta, como em qualquer situação, assim, nós precisamos, da mesma forma, olhar para dentro de nós e perguntar, mas por que eu estou magoado? A outra pessoa não é livre? Eu não respeito a outra pessoa? Eu sou capaz, eu sei que sou, já é uma afirmação, não é mais uma pergunta. Eu sou capaz de compreender que a outra pessoa está em busca da sua felicidade. E nesse instante ela entendeu que a felicidade está com outra pessoa ou outro lugar. Será, fica a pergunta de novo, que eu não sou capaz de amá-la, mesmo ela estando distante? Amá-la de verdade. Por que eu estou colocando isso e eu não estou duvidando do seu amor? Eu já estou no âmbito conceitual. Existe uma música que a Maria Bethânia canta, muito antiga, que ela tem uma frase preciosa. Ela diz assim: nunca confunda carinho e desejo. E aí eu mexo nas palavras e eu penso assim, a gente precisa se perguntar se eu amo ou estou carente. Porque às vezes parece que é a mesma coisa, mas não é. Muitas vezes, viu, gente? O que a gente chama de amor é carência afetiva. Existe um outro psicólogo, não aquele outro, ele é americano, chama-se Scott Peck. Ele diz o seguinte: eu sei que amo alguém quando eu não preciso viver com essa pessoa, mas eu quero viver. Olha só que importante. Eu não preciso da pessoa, mas eu quero viver com ela. Porque quem precisa tem carência, e quem quer decidiu. Tem muita diferença. Nós precisamos, dentro do mesmo assunto de mágoa, quando eu disse que ninguém é capaz de nos fazer, de nos ferir, de nos magoar, eu também aproveito a oportunidade para dizer que ninguém tem o poder de me fazer feliz. Ninguém tem o poder de fazer
ninguém realmente feliz. Essa é uma verdade difícil de engolir. Difícil de engolir. Mas vejam, analisem com serenidade se ela não é de uma lógica profunda. Profunda. Até porque no Evangelho está escrito o mais elevado conceito de felicidade. E a felicidade, normalmente, está longe de ser o que a gente costuma pensar que é. Então, eu posso ser profundamente feliz. Não, profundamente também não vamos chegar ao extremo. Eu posso estar muito bem com a pessoa que eu amo distante. Eu posso estar muito bem, eu posso estar em paz. Eu estou dizendo isso porque é claro que será muito melhor se essa pessoa estiver aqui. Mas eu preciso aprender a me educar, educar o meu sentimento de tal forma que a pessoa, que eu aceite que ela foi embora, se ela descobrir a paz dela indo embora. Porque amar, não podemos esquecer, é desejar o bem da outra pessoa e estar feliz quando a outra pessoa está bem. Perceba que nessa minha frase eu não estou nela. Né? Porque, segundo Jesus, eu estarei bem quando o outro estiver bem. Então, bem, se a gente entrar na palavra amor, nós podemos falar 20 dias. E ainda não falaremos tudo. Então, a gente tem que combater a mágoa, a gente tem que educar a mágoa, o nosso sentimento, para que a mágoa não fixe-se dentro de nós quando alguém vai embora. E eu esqueci qual é a outra pergunta, Daniel. A outra pergunta é como lidar com alguém que não quer nos perdoar. Orando por ela, porque essa pessoa tem um problema, coitada, né? Essa pessoa está guardando mágoa, ela está sofrendo, porque ela está agarrada no que aconteceu, acreditando que você é a culpada, que você é a responsável pela mágoa dela, tá? E mesmo que você tenha querido ferir essa pessoa, o sofrimento dessa pessoa é responsabilidade dela, é decisão dela. O seu sofrimento será ter desejado a dor dela. Então, quando a outra pessoa não quer nos perdoar, sigamos a nossa vida, desejando todo o bem para essa pessoa. Sigamos a nossa vida. Se você errou, e é por isso que ela não te perdoa, arrependa-se sem culpa. Sem culpa. Arrependa-se, ou seja, conclua que você agiu incorretamente e prossiga na ideia de se educar para da próxima vez agir melhor. E se você não se sente responsável pela dor da outra pessoa, prossiga mais em paz ainda, porque felizmente você não quis causar e nem causou deliberadamente nenhuma dor. Prossiga em paz. E esteja aberta sempre a acolher essa pessoa quando isso for necessário. Edgar, estou pensando aqui em algo que te defina ouvindo a sua fala, e eu acho que eu cheguei a uma conclusão. Você diz tudo o que todo mundo diz, mas de um jeito que ninguém consegue dizer. Tem uma amiga aqui no chat, e nós precisamos ajudá-la. E eu quero deixar essa, porque talvez isso pode ser algo que, obviamente, que sirva para muitos de nós, porque tem muitas pessoas nesse momento que talvez esteja nos ouvindo ou que vai nos ouvir em outro momento, que esteja pensando como ela. Ela não expôs o seu problema, mas ela está dizendo que não aguenta mais. O que você diria, Edgar, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo que por acaso têm esse sentimento de abandono ou de acreditar que não está aguentando mais, não está suportando mais o fardo? Essa vai ser a última, infelizmente.
A gente não aguenta mais quando a gente está sozinho. Porque é fato de que nós não conseguiremos sozinhos. Sozinhos, não. E tem um detalhe, nós não fomos feitos para aguentar. Por isso que quando a gente aguenta muito, chega uma hora, fatalmente, que a gente diz não aguento mais. E aí a gente encerra o casamento, a gente muitas vezes sai da vida encarnada, a gente rompe com a situação. Mas o nosso engano tremendo foi tentar aguentar. No Evangelho não está escrito que a gente tem que aguentar coisa nenhuma. Aliás, a gente não tem que aguentar coisa nenhuma. No Evangelho está escrito que a gente precisa compreender. Porque quem compreende não sente o peso, não aguenta. Porque diluiu todo o peso dentro de si. E ficou tudo leve, como deve ser a vida. Então, eu diria para a nossa amiga, pare de tentar aguentar. E busque aceitar as coisas da sua vida. E esse aceitar não é um aceitar de acomodação. Não é um aceitar de se render. É um aceitar de quem olha e vê que tudo pode ser bom para mim. Se eu compreender que a vida não está contra mim, mas que a vida, ao contrário, é expressão do amor do Pai. É o amor do Pai em funcionamento. E que tudo que eu, você e essa irmã, né? Essa irmã tem é para que ela seja feliz. E nós só não somos felizes quando a gente resiste à vida. Um grande amigo me disse o seguinte: você quer enfrentar a vida? Vai perder. A vida não é para ser enfrentada. A vida é para ser compreendida e degustada. Degustada quer dizer trabalhada, deve ser. A gente precisa caminhar na vida. Enfrentar a vida vai perder. Porque nós somos uma folha no vento forte perante a vida. Mas quando a gente se deixa levar pelo vento, sabendo, com absoluta convicção, de que esse vento é amoroso, de que esse vento vai fazer diferente do que a gente tinha planejado. Sim, porque a gente não sabe planejar. Que a vida será diferente dos nossos sonhos. Sim, porque a gente não sabe sonhar. Normalmente os nossos sonhos são todos errados, todos infantis, todos imaturos. Mas a vida que é amorosa, se a gente aceitá-la deste jeito, compreendendo, ela se tornará leve. Para que a gente seja muito ajudado no processo de viver Jesus, que não é uma figura simbólica, mas uma presença na nossa vida. Uma presença concreta na vida de todo mundo. Ele deixou uma saída fantástica quando ele disse talvez uma das mais amorosas frases dele para cada um de nós. E ele disse assim: vinde a mim, porque eu sei aliviá-los. Mas nós precisamos ir até ele. Porque senão, não será possível haver esse alívio. Não será possível. Porque dentro de nós, nem Jesus entra, se nós não quisermos. Tal o aspecto sagrado que é a nossa vida íntima. Então, se você quer a paz, é preciso abrir a porta.
E abrir a porta é ir até Ele. Nos recolhamos diante do Pai, diante de Jesus, e diga: Jesus, eu preciso do seu amparo. Isso é ir até Ele. Que foi, por exemplo, o que o André Luiz fez lá no comecinho do nosso lar, para sair do umbral. Então, assim, eu digo para essa amiga: você é capaz de ser feliz. Tenho certeza disso. E o amparo está ao seu lado, esperando que você queira ser amparada. Edgar, que presente, viu? Que presente que foi Para para mim também. nós, da Casa Espírita Paulo Estevão, recebê-lo nessa noite. Eu quero pedir desculpa aos amigos do chat, porque o volume de comentários foi tamanho que eu não consegui acompanhar todos. Então eu peço desculpa se passou algum comentário, alguma pergunta despercebida. Daniel, eu tentarei a... nos próximos dias olhar os comentários, se possível. Se já não foi respondido, eu tentarei responder ali nos comentários mesmo. Está no Facebook, né? Está no Facebook. Está no Tentarei. Facebook. Ah, que bom, Edgar. Aos amigos que têm prestigiado essas lives ao longo da quarentena, vou pedir às pessoas que não se inscreveram nos canais do Centro Espírita Paulo Estevão, no Facebook, e também nós temos um canal no YouTube onde todas as palestras que foram realizadas, que são realizadas pela página, depois mais tarde estão disponibilizadas, assim como essa preciosidade de hoje estará mais tarde à disposição no canal do CEP, Centro Espírita Paulo Estevão. Então aqueles que puderem se inscreverem, compartilharem, para que mais pessoas sejam contempladas com o consolo da fala do Edgar. Essa quarentena tem nos oferecido oportunidades valiosas de conhecer criaturas tão amáveis quanto o Edgar. Volto a reforçar, Edgar, você diz o que todo mundo diz, mas de uma forma única. Então eu quero agradecer em nome da casa Paulo Estevão pela sua boa vontade, pela sua disponibilidade. Eu imagino o volume de convites que você recebe, mas ainda assim se colocou prontamente à disposição. E eu espero ainda do fundo do coração, mineiro é pidão, tem mais essa desvantagem, né? É muito pidão. Eu espero profundamente que a gente possa se encontrar novamente, se não de forma presencial durante a quarentena, mas quem sabe para mais uma live. Será uma alegria para todos nós. Pois eu aceitarei os convites. Aguardarei os convites. Pode ter certeza de que eles vão chegar, inclusive para vir a IBA, viu? Quem vem a IBA não esquece, hein? Tá bom, pode. Muito obrigado, viu, Daniel, por tudo. Sem querer abusar, mas já abusando, eu queria que você fizesse a prece de encerramento. Nós fazemos questão de fazer a prece na abertura e no final. Divulgue as suas redes sociais para aqueles que quiserem. O livro, a Aninha destacou, Permita que eu fale ao seu coração. Então eu acho que realmente vale a pena adquirir o livro. O livro é revertido para uma instituição, né, Edgar? Sim, para o Centro Espírita Amor e Caridade aqui de Bauru. Amor e Caridade de Bauru. Um abraço grande ao seu coração e aos amigos de Bauru. Obrigado. Que Deus recompense o seu esforço, dê muita saúde, disposição, lucidez, para que o Evangelho continue saindo com tanta candura pelos seus lábios. Muito obrigado. Nós precisamos muito de você, demais, Edgar, no movimento espírita. Você é muito generoso comigo, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Bem, eu reúno tudo que eu falo, tudo que eu faço no meu site, www.edgarmiguel.com.br. Lá tem todas as palestras, áudio, vídeo, tem tudo. Né? Então fica mais fácil do que ficar procurando nas redes sociais. Apesar que eu tenho Facebook, tenho YouTube também, mas ali no site tem tudo. Fica mais fácil para todos. Vamos orar. Como não agradecer a Jesus a oportunidade de sentir a presença de todos que estão aqui presentes? A oportunidade de nos relacionarmos e de
um fortalecer o outro, um se apoiar no outro na caminhada da autoeducação. Que não importa que seja longa, porque em cada passo, Senhor, o Senhor está ali, presente, amando e amparando a cada um de nós. Nos auxilie, Mestre, para aprendermos a abrir nossos corações, para que pelo menos nós saibamos perceber todo o amparo e todo o amor, todo o carinho que o Senhor incessantemente dirige a nós. Só isso já transformará a nossa vida e nos dará tudo o que precisamos para nos levantarmos e voarmos na tua direção. Que possamos, Mestre, fazer esse silêncio que foi hoje comentado para conseguir te ouvir cada vez mais. Que a luz esteja em todos os corações. Que assim seja. Que assim seja. Grande abraço, amigos. Até a Muita luz. próxima. Tchau, tchau.